Graça e paz a todos, todos na santa paz de Deus, paz do Senhor. Quem não inscreveu, inscreva no meu canal, para dar uma força aqui no meu canal. Hoje nós vamos analisar um pedaço da palavra, qual encontra primeiro de Daniel, verso 3 em diante. Vamos analisarmos sobre essa passagem. Daniel e mais três jovens que eram firmes na fé. Você tinha um conhecimento da palavra, eles se dedicavam muito à palavra de Deus. Eles estudavam, eram jovens, eram 4 jovens hebreus, e eles foram tomados ao cativo para ir no palácio dos magos do rei Nabucodonosor. E para se apresentar lá, ele foi levado por Eunuco, chefe do rei. E ele foi apresentado ali naquele palácio. Só que ele, antes de ser apresentado para o rei Nabucodonosor, eles tinham que ser preparados para levar lá. Por quê? Porque eles tinham que comer manjar do rei. Primeira coisa, aquele manjar ali já era levado à idolatria. Primeira coisa que eles tinham que experimentar era a idolatria. E eles não podiam ser contaminados com aqueles manjares que o rei oferecia para eles. Então, como eles tinham muita fé e pediam muito a Deus, Deus amoleceu o coração daquele eunuco, porque é ele que servia os manjares. Ele ficou responsável daqueles moços. E ali era uma escola de 3 anos. E todos que iam ali, eles preparavam, porque tinham que conversar em outras línguas, e terem um estudo. E sabiam que esses moços tinham estudo, serviam a Deus. Por isso que eles foram tomados ao cativo para levar para o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Era um rei muito idólatra, um rei que adorava imagem, tinha os deuses deles. Mas Daniel e os outros não se prostrou diante dos manjares, dos ídolos e também dos manjares que o rei se oferecia. Então eles conversaram com Eunuco sobre os alimentos que ele não podia comer, e como Deus trabalhou no coração de Eunuco, aceitou a proposta dele de comer manjar, 10 dias comendo manjar. Não, manjar não, minto. Legumes, mano. Comer legumes. Então eles tinham que comer legumes e dentro de 10 dias eles tinham que ser mais formosos do que aqueles que estavam ali. Porque tinha uns ali que eram formosos. Comia a comida do manjar do rei.
Mas eles, esses 4, não podiam comer. Esses 4 eram consagrados a Deus. Eles tinham muita fé em Deus. Ele tinha muita certeza em Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia. E eles comeram legumes e foi apresentado diante do rei. O rei admirou. Puseram em comparação com os outros, eles eram os mais bonitos. E o rei simpatizou com eles. Viram algo diferente neles. Porque o homem de Deus, irmão, ele tem um brilho diferente. E o rei viu algo neles. E eles foram ali. Eles tinham que conhecer outras línguas, eram estudados. Além dos estudos, eles estudavam lá, mas eles eram profundos nas escrituras. Eles tinham sabedoria divina de Deus. E Deus deu até um dom para ele, para Daniel. O dom de interpretar sonho, que fala mais para frente que ele adivinhou o sonho do rei. Mas por revelação de Deus. Por coisas de Deus, através do que, irmãos? Através do conhecimento da palavra. Através da palavra. Deus ele mostra, Deus ele faz maravilhas, porque ele tinha que fazer. Por quê? Porque o rei tinha que conhecer e saber que todo aquele que é dele, que é do Senhor, todo aquele que é de Deus, não adora a imagem. Ele é firme na fé dele. Ele não se aprostra dentro do homem, de imagem. E aqueles homens tinham fé. Aqueles jovens tinham fé. Tinham certeza da sua fé, daquele que ele cria. Ele tinha um amor tão grande que mais para frente fala, mano, que eles foram jogados na fornalha por não adorar a imagem, por não adorar aquela estátua de ouro. Então, aqueles homens lá, através do quê? Por que eles eram sábios, entendidos? Porque eles eram ricos e cheios das coisas, das riquezas de Deus, da palavra de Deus, das escrituras. Através da palavra de Deus, Deus dava o dom da sabedoria, o dom da ciência para eles. Eles eram cheios das coisas de Deus. Pode ver que mais para frente, até o sonho de Deus, Deus já tinha dado o dom de interpretar o sonho. Eles interpretavam o sonho. E o que acontece? Hoje, as pessoas não vão pelas escrituras, não vão pelo conhecimento. Hoje chega numa situação difícil, mano. Às vezes você come até manjar. Manjar. Que não é para você comer. Você come aquele manjar. Você adora aquilo que não é para adorar. Ah, isso aqui é a palavra de Deus, não é adorar. Não é adorar a imagem. Ninguém sabe, irmão. Porque aquele que não crê na escritura, na Bíblia, na palavra de Deus, você não sabe o que é, irmão. Fora a palavra de Deus, irmão. Para nós é a palavra que é tudo. As escrituras é tudo, irmão. É um ensinamento divino. É a palavra de Deus.
Ela tem tudo ali, mano. Ela tem um tesouro muito grande ali. Ela tem ciência, tem tudo ali. Mano. Aquele que estuda e é estudado, dedicado naquela palavra, irmão, você adquire entendimento, sabedoria. Como aqueles quatro. Como aqueles quatro também. Eles tinham, eles tinham sabedoria, irmão. Eles tinham conhecimento da palavra. Por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra. Aquele que não tem o conhecimento da palavra, ele fica perdido. Ele fica acreditando em qualquer coisa. Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias não adoraram a imagem, não. Eles ficaram firmes no propósito de Deus. Por mais que foi trocado o nome dele, irmão, Daniel foi Abeltazar, Ananias, Sadraque, Misael foi Mesaque e Azarias, Abednego. Foi trocado o nome deles no palácio do rei. Mas eles estavam firmes. Eles estavam ali, irmãos, firmes na fé, no propósito de Deus. Eles não negaram. E às vezes, por não ter conhecimento das escrituras, não ir pela verdade, irmão, a gente acaba sendo enganado. Por isso que Deus deixou já a escritura para nós não ser enganado. Então esse aí é uma parte da palavra, irmão, que nós temos que aprofundar na escritura, ser sábio. E aqueles jovens, eles cresceram em sabedoria e entendimento. E Deus livrou ele da fornalha. Deus livrou ele da cova dos leões, Daniel. E muito mais coisas. Muito mais. O sonho do rei que tinha que ser interpretado, eles interpretaram o sonho. Por causa da ciência. Por quê? Porque Deus estava com ele. Porque eles iam a fundo as escrituras. Eles estudaram. E lá na Babilônia, eles foram comparados com teólogos e foram melhor do que teólogos. Sabedoria de Deus que Deus tinha para ele, com eles, através dos estudos, das escrituras. E eles dedicavam cada vez mais nas coisas de Deus. Orava, mas não negou a fé. E hoje é exemplo que deu para nós hoje, irmão. Por isso que nós temos que ter a mesma fé dele, é o mesmo Deus que nós servemos, é o mesmo Deus de Daniel. Por isso que nós temos que estar firmes no propósito de Deus, procurar conhecer, para nós crescer em conhecimento e sabedoria. Deus abençoe a todos, um bom domingo a todos, fiquem na santa paz de Deus, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.